Eu queria começar a explicar o seguinte: como a gente anda hoje, a gente vai falar sobre sexo. Você, na televisão, nos jornais, a internet nem se compara, as oportunidades que a gente tem ao meio de sexo entre casais. Nós vamos dar o foco no casamento. Nós não vamos nos prender, obviamente, a sexo na liberdade, na juventude, sem compromisso, nada disso. Nós vamos tratar basicamente o sexo, a prática sexual dentro do casamento. É comum a gente ver propagandas, por exemplo, da Oi com mulheres bonitas, às vezes até tem nunca aconteceu, mas existe muito comum isso, porque essas coisas elas estão chamando a atenção e prendem a atenção. Na vida dos carros, isso é muito mais comum na vida dos carros terem mulheres bonitas. E agora nós não somos mulheres, Agora também os homens com as suas tendências, de malhação, de corpos bem definidos, bem sarados, estão também expostos a isso. Mas, por trás de tudo isso, não está só venda, Por trás disso já está um despertar para a sexualidade. Você tem hoje, até às vezes dentro de uma loja, tem uma exposição de um produto, mas na frente da loja está especialmente a mulher mostrando o corpo, com vestimentos, etc., que possam despertar o homem a isso, Ou, como eu falei, ter homens mesmo que despertam essa mulher. Então, qual vai ser o nosso posicionamento enquanto casais cristãos? Aí eu vou me focar nisso, não casais no mundo de classe, no princípio cristão, mas qual é o nosso posicionamento quanto a isso, Para a gente viver a prática sexual dentro do casamento de forma dentro dos padrões bíblicos e dos padrões de Deus. E quando a gente começa a falar padrões bíblicos e padrões de Deus, vai começar já a vir uma coisa meio que incomodando a gente a pensar o que é o sexo dentro do padrão bíblico, o que é o sexo dentro do padrão de Deus, qual o propósito. Então a gente vai discutir algumas coisas nesse sentido. Vamos lá, finalmente, funcionamento cristão. Em função disso, para a cristão, o entendimento que Deus planejou para o sexo é fundamental. Assim Deus criou os seres humanos, Ele os criou parecido com Deus. Ele os criou homem e mulher. 27 a 31. E os abençoou dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e o domínio. E tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem semente e todas as árvores que dão fruta. Mas para todos os animais selvagens, para as aves e para os animais que se arrastam pelo chão, dou o capim e verdura como alimento. E assim aconteceu. E Deus viu que tudo que havia feito era muito bom. A noite passou e veio a manhã. Isso foi o sexto dia. E Deus viu que tudo que ele tinha feito era muito bom. Antes ele estava falando de quê? Sexo, não dá? Não dá? Só existe, pelo menos eu acho, só existe uma maneira de procriar. Hoje a ciência, depois eu tenho que falar mais sobre isso, mas no geral, a apropriação que Deus estava dizendo é de modo natural, homem e mulher. Homem e mulher, procriação. Então Deus vai lá e depois diz tudo Deus viu que o que ele fez era muito bom. Nós temos pegando os textos anteriores, eu já li uma pregação sobre isso. Quando Deus criou a luz, ele disse: isso foi bom. Quando ele criou alguma coisa assim, ele disse: isso foi bom. E nesse momento ele não diz que isso foi bom. Ele ressalta: isso foi muito, muito bom. Então ele valoriza muito essa Então, assim, da gente começar já a pensar, o propósito de Deus era muito importante para o homem e a mulher o sexo. A gente não pode ter enquanto cristão do sexo. A gente tem que saber, dentro dos propósitos que Deus tinha para o sexo, como é que nós agora vamos trabalhar essa vida sexual entre casais. Nós enquanto casais. Se ele viu que era muito bom, ele começa a dar algumas funções para isso. A primeira função que ele dá sexo é para fazer filho. Não é o que a gente tem de gênero? Sexo é para procriar. Então, assim, o objetivo do homem
sexo é, vamos produzir, vamos fazer. Então, quando o homem se junta a uma mulher, ele pensa, vou formar uma família, né? Vou ter filhos. Aí ele formar filhos. Esse começa o processo natural. Ah, mas tem casal que forma uma família não tem filhos. Bom, tem outras questões para se discutir depois, né? Mas assim, preocupação de Deus, eu preciso encher essa terra. E de forma inteligente, ele faz como? Vou dar isso para o homem fazer e com prazer. Né? E com prazer. Vamos fazer isso. Vamos lá. O que diz a Bíblia sobre a intimidade sexual? Gênesis 20, 27 e 28. Nós temos aí, né? Essa atividade sexual. Procriação. Multiplique e enche a terra. 22, 24. Capítulo 2, 22 e 24. Vai falar sobre a unidade. Ele diz, agora vocês vão se tornar uma só carne. E a costela que o Senhor Deus tomara o homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. E disse o homem, esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chama-se-á Valoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Princípio de família. Deus tinha um propósito na formação familiar. O mundo, já fazendo uma analogia aqui, nesse momento, o mundo quer destruir cada vez mais a família. Hoje, inclusive, o mundo secular já começa a se estabelecer alguns padrões de família que não é o padrão de Deus. Né? Já se estipula a família, aí também nós não vamos entrar na questão dos homossexuais. Né? Mas assim, há um padrão de Deus de que sai da sua casa, sai da casa do teu pai, une-te a uma mulher, sabe? E procria e forma uma família. Agora vocês vão ser índios. Vocês vão ser só carne da minha carne. Então, maravilha, eu vamos ver que essa mulher que eu escolhi, ela é bem diferente do homem que ela escolheu, fisicamente. E a gente vai ouvir um pouco mais disso. Mas aí Deus diz, olha, vocês serão um só. Como entender um só nessa diferença enorme? E não só psíquicas, né? Não somente, não só espírito, mas físicos mesmo. Físico mesmo, né? Provérbios 5, 18 e 19. Provérbios 5, 18 e 19. Seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, força graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. Deus é maravilhoso, né? Então, assim, olhar para a mulher, ela é comigo procriadora dela. Ela é comigo uma só carne. Ela é comigo instrumento do prazer, fonte do prazer. Né? Melhor ainda, não instrumento. Fonte do prazer. Então Deus diz assim, darei a esse homem tudo que ele precisa, ele vai fazer uma coisa para mim. Ele vai encher a terra. Imagina, para mim, planejamento, eu trabalho aqui, preocupa. Vou trabalhar isso, né? Vou trabalhar. Então, assim, coisa de Deus. Agora, assim, olha só o projeto de Deus, é um projeto divino, e é um projeto bom. Porque não alegra o nosso coração uma vida como essa. Bom, aí já está se pensar. A gente pode trazer essas três partes para o dia de hoje. Depois a gente pode discutir sobre isso. Você tinha que alerta a Bíblia traz sobre a intimidade sexual. Aí eu falei que ele também, o autor, destaca 3 pontos na revista, né? Dos alertas que a Bíblia dá sobre isso, sobre a minha intimidade com a minha esposa em relação ao sexo. Primeiro Tessalonicenses, 4, de 4 a 7, abre aí. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes, nos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Até 7, né? Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Ele dá um destaque na revista, quando você falava lascívia, né? Que era a ideia de você querer o prazer por querer o prazer. E isso é muito comum, né? No meio dos casais, a gente às vezes diz, eu preciso me realizar sexualmente, eu preciso gozar. E a mulher? Né?
você se sentir o gozo, a satisfação. E a mulher? Ou a mulher, se tiver uma facilidade para chegar ao orgasmo, né, ela tem, de repente, o marido com algum problema, não consegue, e ela, como pessoa, ela quer e só consegue. Então, a ideia que a Bíblia quer chamar a atenção, com Paulo interpretou para você, é essa. Que precisa haver um respeito mútuo na atividade sexual. Sou eu e ela, para chegarmos à satisfação do prazer. Como isso? Aí nós vamos começar, nós vamos entender algumas propostas mais da frente virão, como é que nós vamos nos realizar mutuamente. Agora, o propósito de Paulo o apóstolo se preocupa com, eu não posso, enquanto casado, né? E olha que Paulo nem casou, né? Mas ele se preocupa com isso, né? A proposta é que eu não posso querer realizar somente a mim mesmo, ou ela, ou somente realizar a questão. Quanto a esse detalhe, 1 Coríntios 5:17. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês faz parte do corpo de Cristo? Será que eu vou pegar uma parte do corpo de Cristo e fazer com que ela seja parte do corpo de uma prostituta? É claro que não. Ou será que vocês não sabem que o homem que se une com uma prostituta se torna uma só pessoa como ela? As escrituras sagradas afirmam que os dois se tornam uma só pessoa. Porém, quem se une com o Senhor se torna espiritualmente uma só pessoa com ele. O apóstolo chama a atenção porque nós vemos lá em Gênesis. Em Gênesis nós temos que a hora que você está de casa e une uma mulher e você coabita com ela, né, tem relação sexual com ela, você se tornou uma só carne. Então, assim, quando ele chama a atenção, cuidado com a infidelidade, é porque se eu me relacionar com uma outra mulher, se eu fizer sexo com uma outra mulher, eu fui infiel, e a Bíblia diz que ali eu estou me tornando uma só carne com aquela outra mulher. Então, fora dos propósitos de Deus. Né? O propósito de Deus é que eu mantenha a fidelidade, que eu mantenha o casamento, que eu mantenha o sexo com ela mesmo, como a mesma pessoa. Quanto à abstinência, isso aqui é importantíssimo, talvez seja um dos maiores problemas no relacionamento sexual, no relacionamento conjugal, né? 1 Coríntios 10:3-7. O marido deve cumprir os seus desejos conjugais em relação à sua esposa, e a esposa deve fazer o mesmo com o seu marido. Pois a mulher que se casa não tem mais autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o seu marido. E do mesmo modo, o marido não tem mais autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a sua esposa. Portanto, não se recusem um ao outro. A única exceção a essa regra seria o acordo entre marido e mulher para que a respeito de ter relações sexuais por tempo limitado, a fim de que possam dedicar-se à oração. Depois disso, eles devem unir-se novamente, tendo relações, para que Satanás não possa tentá-los por causa da sua falta de domínio próprio. Percebeu a tarefa disso? Eu deixar de dar sexo para minha esposa, ou ela deixar de dar sexo para mim, nos abstermos disso, é um problema enorme. É uma abertura para o diálogo. A Bíblia presente isso. Né? Uma abertura que ele vai fazer o que agora? Todo ramo de praia que passar, o camarada acha bonito. Todo homem que passar, a mulher pode achar bonito. Tudo que é ouvir. A gente vai ver um pouquinho sobre isso depois. Então, assim, nós, como cristãos, que sabemos os fundamentos do propósito de Deus no casamento, precisamos saber trabalhar muito bem isso. Até porque eu creio e acredito muito nisso, que a nossa fidelidade nós não temos com as nossas esposas. Eu creio que a questão da pureza também nós não temos. Nós nos preocupamos. Eu quero crer nisso. Enquanto casais cristãos, nós sabemos manter isso de forma muito coerente. Se temos alguma dificuldade em uma ou em outra, tudo bem. Mas é importante trabalhar isso. Agora, quanto à abstinência, talvez seja um dos maiores problemas que a gente tem. Posso por isso? Eu estou cansada hoje, eu estou com dor de cabeça. Eu tenho um monte de relatório, nós que trabalhamos muito com isso, para fazer. Eu tenho, eu cheguei no treino muito cansado, eu estou botando assim as nossas situações, tá?
nada de querer colocar ninguém em evidência, mas é o nosso dia a dia. A contabilidade teve muito problema hoje, muita coisa para entregar, né? E aí, realmente, né? Muito carro, muito rua, aí eu não vou nem mexer. Aí eu não vou nem mexer, porque o PROCON de TT, o maior problema é ficar no telefone. O maior problema é o telefone, eu vou dizer, o cara está com o negócio de defender o consumidor. Aqui, o médico, né? Muitos plantões, a enfermeira, está estudando mais futuramente enfermeira, com os plantões, o vendedor, né? A representante comercial, aqui, a gente pode nem estar cansado. E aqui é bom. Olha, meus filhos, já vai viajar hoje à noite, né? Passa a semana de novo fora, volta no sábado que vem. Se eu sei que eles fazem isso, mas se eles não trabalharem, né? A conversação, como é que nós vamos fazer, por que disponibilidade, nós dois para os testes, porque agora são sábados e domingo, que domingo estão aqui na igreja, ou quando nós formos ligar, ou vai ser 6 da manhã, vazio, não pode domingo na direita o filho está tirando para trás igual a saudade do quartel, mano. É a noite claro. A coitada da família domingo, uma não, não vai não você, ele vai dormir quando morrer, que nós vamos fazer só. Então, assim, vamos trabalhar bem, quando casarem, essa questão da vestimenta.